Tirem as crianças da sala porque hoje a gente vai falar sobre sexo. Fique aqui comigo até o final do vídeo para saber tudo sobre O Convite, um dos filmes mais legais de 2026. O filme é dirigido pela Olivia Wilde. Você talvez se lembre dela como a Doutora Thirteen, uma das médicas da equipe do Dr. House, uma das séries de maiores sucessos dos últimos anos. Em O Convite, a Olivia, além de dirigir, ela atua também. Ela é uma das 4 personagens principais, ao lado do Seth Rogen, do Edward Norton e da Penélope Cruz. E essa é uma das grandes forças do filme. O filme ele é basicamente montado em cima dos diálogos e da interação desses 4 personagens. Esses 4 personagens formam 2 casais que são vizinhos de apartamento. Um mora no apartamento de baixo e o outro mora no apartamento de cima. E a situação toda é montada quando o casal formado pelo Olivia Wilde e pelo Seth Rogen convidam a Penélope Cruz e o Edward Norton para um jantar em casa. E a partir de agora vai ter spoilers sobre a trama de O Convite. Então, se você ainda não assistiu, é a hora de assistir ao filme, que é muito legal. E se você já assistiu, continua com a gente aqui nesse vídeo. Toda a dinâmica do filme se desenvolve após esse convite. E daí tem uma brincadeira de que convite é esse, né? Tem o convite que a Olivia, que a personagem da Olivia Wilde faz com o outro casal, mas o verdadeiro convite, que é o que vai fazer a trama girar e as maiores revelações sobre os personagens acontecerem, é o convite que o outro casal faz, que é um convite para todo mundo participar de uma fantasia sexual, de uma festa sexual, né? Um sexo em grupo. E isso gera as situações mais engraçadas do filme, porque o filme é uma comédia bem engraçada, é uma comédia que você tá rindo o tempo todo, e é uma risada de um pouco de constrangimento com o que está acontecendo em tela, mas diz muito sobre o espectador, sobre como o espectador também encara todas essas questões sexuais que são colocadas no filme. Isso é muito interessante, porque é um filme que ele está falando de sexo o tempo todo, mas ele não está sendo palestrinha e ele está jogando também com a intimidade do espectador. O espectador fica constrangido como os personagens, principalmente da Olivia Wilde e do Seth Rogen, ficam constrangidos em tela, porque o espectador também fica questionando os próprios preconceitos que tem com a própria sexualidade. Essa é uma coisa muito interessante do filme. E assim, um filme com 4 atores, basicamente, que estão o tempo todo ali interagindo, só vai funcionar se os atores estão muito bem. E é o que acontece aqui em O Convite. Os 4 têm ótimas atuações, mas eu vou destacar principalmente a Penélope Cruz, que está incrível, um dos melhores papéis da carreira dela em Hollywood, e a própria Olivia Wilde, que a gente sabia que era uma boa atriz, mas a gente não tinha visto nada muito excepcional dela com atuações. E nesse filme ela tá super solta, ela tá muito engraçada, ela faz umas caretas, ela é a alma condutora do filme, ela é o olhar do espectador no filme, porque o filme não está debatendo só sobre sexo, o filme está debatendo sobre relacionamentos. A Olivia Wilde e o Seth Rogen estão num casamento que está desgastado, um casamento em que eles não transam mais e que eles quase não se suportam mais. E quando aparece essa situação com esse outro casal, que é um casal novo, que é um casal que está apresentando coisas que eles não conseguiam imaginar pro relacionamento deles, isso dá uma chacoalhada na vida deles. Então, é um filme que está falando também com todo mundo que está casado, com todo mundo que tem um relacionamento, que já se questionou em um relacionamento, que já teve num momento ruim em um relacionamento. O filme também traz essas questões. O filme também traz essa percepção de que, às vezes, você precisa só pensar um pouquinho fora da casinha, às vezes você precisa só conversar um pouco mais com o seu parceiro, e às vezes você está enrolando uma situação que talvez não precise mais ser enrolada, uma situação que precisa ser resolvida e você está preso nessa situação. O filme
vai falar de tudo isso de uma maneira que é muito engraçada, mas é uma maneira também que tem uma parte dramática importante, tem alguns momentos dramáticos que são pesados, assim, que estão muito bem encaixados no roteiro. O roteiro é incrível, um dos pontos fortes do filme é o roteiro. Então, assim, O Convite é um daqueles filmes pequenos que a gente quase não vê mais no cinema, mas é um filme super divertido, super emocionante em alguns aspectos, e é um filme que te faz pensar, é um filme que te faz questionar o seu relacionamento, os seus relacionamentos, os que você já teve ou os que você ainda está. Então, assim, é uma pérolazinha que ainda está um pouco escondida no cinema, tá em, não foi um lançamento que bombou muito, mas é um filme que está sendo redescoberto, assim, que está sendo descoberto no boca a boca, e aqui fica a indicação do cinema de segunda, vale a pena assistir no cinema. Ele lembra alguns filmes antigos que tem uma dinâmica parecida de dois casais num só ambiente. Eu lembro O Deus da Carnificina, do Polanski, ou Quem Tem Medo de Virginia Woolf, um filme com Elizabeth Taylor já de alguns anos, que é uma dinâmica parecida, mas esse traz esse frescor de discutir as relações de uma maneira engraçada, mas de uma maneira até certo ponto profunda, assim. Então, é uma ótima pedida para quem está querendo ver um filme no cinema. E a reação do cinema é legal porque todo mundo fica engajado, né, nos momentos de humor, principalmente, e todo mundo sente também um pouco o constrangimento que a gente está vendo em tela. Então, é um filme que vale a pena ser visto. E você, já assistiu o Convite? Já recebeu algum convite desse tipo? Comenta aqui com a gente no Cinema de Segunda e compartilhe o nosso canal.